nome é Thaís Gasparian, sou advogada e atuo há mais de 30 anos em casos judiciais na defesa de interesses de jornalistas e empresas de mídia, digital e impressa. Nesse curso eu darei 2 aulas. No planejamento daquilo que eu vou apresentar a vocês, busquei ser o mais didática possível para um assunto que é árido e envolve um vocabulário técnico muito particular. Como eu considero que ninguém merece ouvir por 2 aulas uma advogada falando, tentei rechear os tópicos com alguns exemplos para que fique mais palatável e também porque eu entendo que pode ser uma boa forma de arquivar os conceitos na memória. Preciso salientar também que eu sou advogada da área civil e que então minhas aulas se referem a essa área do direito. Não vou tratar, então, nas minhas aulas, dos aspectos criminais do exercício da profissão, que hoje em dia são até muito raros. Na área criminal, o jornalista pode até, em último caso, ser preso, o que cá entre nós pode ter até algum glamour. Mas na área civil, contudo, o que dói é o bolso. As pessoas que se sentiram ofendidas em sua honra, privacidade ou imagem por terem sido referidas ou atacadas ou acusadas em rádio, TV, jornal, blogs ou sites de notícias, essas pessoas podem entrar com uma ação de reparação de danos. Essa ação é um processo judicial, ou seja, ela vai ser levada a um magistrado, a um juiz para a decisão. Nesse tipo de processo, por assim dizer, as vítimas, entre aspas, elas pedem uma indenização. Caso o jornalista perca a ação, ele é obrigado, então, a pagar um valor à vítima. Nós vamos falar também sobre os valores dessas indenizações. Às vezes, as vítimas também pedem a remoção de um conteúdo ou a publicação de uma matéria ou de uma resposta. O curso, então, é para ajudar vocês a evitar esse tipo de processo, com cuidados que são básicos, mas que muitas vezes não são do conhecimento de vocês. Vale dizer que as situações que vão ser apresentadas possuem um caráter muitas vezes subjetivo. E direito não é matemática. A interpretação que cada um tem sobre uma situação pode mudar, pode ser diferente da do outro. A composição do judiciário brasileiro, ela reflete a sociedade e, portanto, o entendimento manifestado por juízes pode muitas vezes ser diverso daquele do entendimento que nós temos sobre os assuntos. Aqui, nessas aulas, procuraremos transmitir a vocês o entendimento atual, agora vigente em setembro de 2019, do judiciário sobre esses temas que nós vamos tratar. Outra observação importante diz respeito à legislação. O Brasil não tem uma lei de imprensa. A lei de imprensa, que era da época do governo militar, foi revogada em 2009 em um julgamento do Supremo Tribunal Federal, que constitui um marco em termos de liberdade de imprensa. De lá para cá, todos os casos relativos a matérias jornalísticas e blogs, todos os casos que nós vamos ver, são analisados com fundamento na Constituição Federal e no Código Civil. Nós vamos falar sobre isso. Em 2015, foi promulgada a Lei de Direito de Resposta, mas ela trata apenas do direito de resposta e não das ações de indenização e nenhum outro tipo de ação. Nós também vamos falar sobre ela. Basicamente é isso. Vamos lá? Bom, nós vamos começar aqui pela parte principal de tudo que nós vamos falar, que é a Constituição Federal. E na Constituição Federal, o artigo mais importante que vocês devem prestar atenção é o artigo 5º. É nesse artigo 5º, e depois em outro dispositivo que eu vou falar para vocês, que nós temos todas as questões que dizem respeito à liberdade de expressão. Esses numerozinhos romanos são os incisos. Então, o inciso 4º é livre a manifestação do pensamento. É um importante. O 5º, assegurado o direito de resposta. Então, é aí que nós vamos ver depois o direito de resposta, que nós vamos ver lá na segunda aula, já está referido aí. O 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, independentemente de censura ou licença. Esse dispositivo é super importante. E o inciso 10, é inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano moral, material ou moral, decorrente da sua violação. Ou seja, é aí
que está o direito dessas pessoas que eu chamei de vítima. É aí que elas se socorrem, nesse inciso do artigo 5º da Constituição Federal, que elas se socorrem. O inciso 14, que é assegurado todos o acesso à informação e resguardado o sigilo de fonte. O sigilo de fonte também é um outro conceito que nós vamos tratar e que também é bem importante. Outro dispositivo da Constituição Federal que também fala da liberdade de expressão é o artigo 220. Então, vocês veem ali, novamente, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação não sofrerão qualquer restrição, ou seja, não pode nem ter uma lei que seja promulgada e que represente uma restrição à liberdade de expressão, à manifestação do pensamento. Vejam também, no parágrafo 1º, que nenhuma lei pode conter um dispositivo que constitua embaraço à plena liberdade de informação jornalística, e no parágrafo 2º, que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Ou seja, a Constituição Federal, por duas oportunidades, ela se refere à palavra censura, para vedar qualquer tipo de censura, e isso é muito importante. A lei de imprensa ela foi revogada pelo Supremo Tribunal, com base nessa ação, que é a ADPF, o número 130. Se vocês derem uma busca no Google, vocês vão ver aí os resultados, o julgamento, o acórdão, né, a decisão final desse julgamento do Supremo Tribunal é quase um livro, é grande, é bem extensa. E nessa decisão, o STF manifestou entendimento de que a Constituição prevê que as liberdades de pensamento, criação, expressão, informação e imprensa não comportam qualquer restrição ao seu exercício e não se sujeitam a qualquer outras disposições que não aquelas previstas na própria Constituição Federal. Então, foi um julgamento muito importante, é um marco para nós brasileiros da liberdade de expressão. Eu preciso falar aqui também com vocês da responsabilidade civil, que é justamente o que faz com que aquelas vítimas que eu tinha me referido, elas entrem com um processo contra os jornalistas. É esse dispositivo do artigo civil que trata que aquele que causar o dano a outra pessoa fica obrigado a reparar o dano. Então é nesse dispositivo do Código Civil, além daquele da Constituição Federal que eu acabei de falar com vocês, que fundamenta, na verdade, essa ação que as vítimas vão querer entrar contra jornalistas ou contra as empresas editoras quando se sentem de algum modo atingidas, ofendidas na sua honra ou mesmo outro tipo de ofensa qualquer. E o dano moral, eu preciso explicar para vocês também isso, porque existe o dano moral e o dano material. E o dano moral é a dor, o sofrimento, a perda de estima, abalo na reputação que é causado pela ofensa. Ele também é chamado de dano imaterial, porque não é material. O dano moral é tudo aquilo que a pessoa que se sentiu ofendida, né, que foi referida eventualmente por uma matéria jornalística, por uma nota jornalística, por uma imagem publicada. Então, é aquela dor, o sofrimento que essa pessoa que foi referida, ela sente. Esse daí é o dano moral. E aqui eu tenho alguns exemplos, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, e vocês têm aí, então, tem o John Travolta, que foi pego num escândalo, o Brad Pitt, que foi não sei o quê, o Chico Buarque, que estava na praia, estava com uma menina, com uma garota, e ele foi filmado, foi fotografado, alguém viu, fotografou, e daí saiu a fotografia em todas as revistas, e para o Chico Buarque não tinha nenhum problema, porque ele não está mais casado, ele não é casado, é separado, mas a menina era casada, e isso daí causou um grande problema, quer dizer, isso daí causa dano moral. É esse tipo de abordagem que fala das pessoas, da vida privada, casou, não casou, fotografada nua, foi vista beijando não sei quem, foi pego num escândalo, como o caso aqui do John Travolta, isso daí causa um dano para as pessoas, pode causar um dano. A gente precisa ver quando que é legítimo que uma publicação
trate desses assuntos, né? Precisa saber quando que é possível que essas publicações, sites que tratam muitas vezes de famosos, quando que eles podem tratar desses assuntos, abordar essas notícias, esse tipo de dano que é o dano moral. E tem o dano material, que é o prejuízo monetariamente aferível, ou seja, é uma coisa que matematicamente se consegue avaliar. Então, geralmente isso daí refere-se o dano material para pessoas jurídicas. Por exemplo, uma empresa, quando ela deixa de assinar um contrato, por exemplo, por conta de uma matéria jornalística. Então, se ela deixou de assinar, ela ia assinar o contrato, ou assinou um contrato, e o contrato foi rescindido por causa de uma notícia, e isso daí, então, causa um dano material. O valor daquele contrato é aferível, a gente consegue saber quanto que a empresa ia ganhar. E agora o contrato foi rescindido por causa da notícia, então não vai mais ganhar aquele valor. Então, esse é o dano material, é um dano aferível, que a gente consegue medir, a gente consegue saber quanto que vale. Aqui eu trouxe um exemplo de dano material, é um caso de uma Montevergine, que é uma marca aí que faz barras de cereal, é um caso de uso de nome, de marca, e aqui do lado esquerdo vocês veem a matéria, e a notícia era de que uma criança achou uma larva em uma barra de cereal. E daí foi a discussão toda no processo, a Montevergine entrou com o processo contra o veículo, e a sentença, então, que está aqui em cima, essa sentença, o trecho da sentença: deve ser evitada a divulgação de notícia lesiva por mera denúncia sem consistência. E o jornal, então, foi condenado, na época, ao pagamento de uma indenização de 80 mil reais, e, enfim, tinha diversas questões. Então, é para dar. Aí sim, a Montevergine, se teve, por exemplo, uma queda de vendas das barras de cereal por causa dessa matéria, isso seria um dano monetariamente aferível. E a Montevergine pode ter entrado também como com danos materiais para buscar a reposição daquilo que ela deixou de ganhar por conta da notícia, que, segundo o judiciário, era uma denúncia sem consistência. Vamos tratar aqui agora de 3 questões que são super importantes vocês ficarem atentos. Eu gosto bastante dessa charge porque fala ali: querido, você foi difamado no jornal. E daí vem o querido, né? Fala: eba, que ótimo, estamos ricos, porque é um valor. Vocês, jornalistas, ou os sites, ou os blogs, ou a empresa editora, ela pode ser condenada ao pagamento de valores que são bem altos. A lei de imprensa, daquela época que eu comentei com vocês, a lei de imprensa da época do governo militar, ela tinha limites de valores de indenização, mas isso foi suspenso, não existe mais qualquer limite, e é claro que os tribunais, eles tentam impor tem alguns parâmetros, mas os parâmetros são muito evasivos. Eu até escrevi um artigo sobre isso, está aí nas leituras para vocês, que são esses valores de indenização. Então, não tem padrão esses valores. Então, eu já tive, né, no exercício aí da minha profissão, eu já tive conheci jornalistas que foram condenados ao pagamento de valores enormes, não sei, enormes eu estou falando 4 milhões, né? Claro, graças a Deus a gente conseguiu mudar isso, mas então podem ser valores extremamente altos, podem ser valores baixos, mas valor baixo não é 2 mil reais, isso não tem. 20, 10, 15, isso é considerado, entre aspas aqui, né, valor baixo. Então, há que se ter muito cuidado para exercer a profissão de jornalista, né? Depois tem a outra questão, que é a responsabilidade do jornalista. O que tem nesse slide é uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, o STJ,
de 99. Ela mudou o entendimento que os tribunais tinham, que era que apenas a empresa editora do veículo de comunicação que poderia ser responsabilizada por uma matéria ou por uma divulgação de uma notícia, e depois, desde 1999, por causa dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, os jornalistas, pessoas físicas, também podem ser condenadas. Então, é curioso, eu costumo dizer, porque muitas vezes você vê que a empresa ou a pessoa que se sentiu ofendida, ela não entra com processo contra a empresa editora, ela entra com processo contra a pessoa física do jornalista. E por que isso? Claro, porque ela acha que pode pressionar, vai de algum modo constranger o jornalista a não publicar notícias que sejam lesivas àquela pessoa. Então, é uma forma de pressão, né, deles poderem processar o jornalista, pessoa física. O prazo da prositura de um processo é de 3 anos. E sempre, então, eu falo que o jornalista, o fotógrafo, o repórter, deve guardar todas as gravações, as entrevistas, os telefonemas, as notas em bloco de notas são muito importantes também. Todos os documentos têm que ser guardados, no mínimo, pelo prazo de 3 anos. Por que 3 anos? Porque nesse prazo de 3 anos, aquela pessoa que se sentiu ofendida pode entrar com um processo contra vocês. E vocês, para fazerem uma defesa, vocês vão ter que lembrar o assunto, vão ter que mostrar, não, mas a pessoa, por exemplo, não, mas a pessoa falou isso para mim, falou realmente, deu essa declaração. Eu vou querer, cadê? O advogado que for atender vocês vai querer saber, cadê isso? Onde ele falou? Você guardou a gravação? E daí nós vamos ter que, se você tiver guardado, já ajuda. Ou então, se você tiver anotado alguma coisa, a gente pega, olha, nas notas, a defesa vai falar, nós vamos falar na defesa. Nas notas, o jornalista anotou que a pessoa disse isso. As notas são contemporâneas àquela, a fala, a entrevista que o jornalista fez com essa pessoa. Então, deve ser considerado tudo isso. Então, é uma forma, assim, esses documentos, entrevistas, gravações servem para a sua própria defesa e tem que guardar essa documentação. Muitas vezes a gente vai falar com o jornalista, eu mesma vou muitas vezes falar com o jornalista fala, a gravação não sei, meu filho apagou, eu deixei na mensagem de WhatsApp, mas as mensagens, eu troquei o celular, perdi. Então, não é esse jeito que tem que gravar, tem que ser gravado, tem que ser guardado esses documentos, as gravações, tudo efetivamente, catalogados para que vocês possam usar isso daí numa defesa. E, claro, sempre para matérias mais sensíveis, né? Então, é importante que se guarde isso daí. Bom, agora vamos falar um pouco quais são as causas, né, de as pessoas que se sentem vítimas dessas pessoas entrarem com processos. Uma das questões é quando as pessoas acham que foi invadida a privacidade delas. A privacidade, ela é um pouco melhor definida nesse artigo 21 do Código Civil, que diz que a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências para impedir o fazer cessar ato contrário a essa norma. Então, a gente precisa entender direitinho o que é essa questão da privacidade. A privacidade é tudo que diz respeito à vida particular de uma pessoa. Mas é claro, por exemplo, os bens que uma pessoa possui. Os bens, o dinheiro, as contas em banco, os barcos, os carros, os terrenos, tal. Isso daí diz respeito à privacidade das pessoas. Só que quando vocês forem fazer matéria sobre funcionários públicos, por exemplo, essa questão dos bens de uma pessoa, do conjunto dos bens de uma pessoa, não é tão ligado mais à privacidade dela, porque é o funcionário público, é uma pessoa que ganha, que recebe, que ofere seu salário de todos nós, dos nossos impostos, proveniente dos nossos impostos. Então,
o patrimônio, por exemplo, de um funcionário público não é tão privado como o patrimônio de pessoas comuns, né? Eu, vocês. Então, a privacidade ela varia um pouco a depender de quem a gente está falando. Naquele caso, por exemplo, que eu estava mostrando dos famosos jogadores, artistas, a Princesa de Mônaco, é outra situação, porque a pessoa ali, muitas vezes o esportista, ou aquelas atrizes, ou os socialites, viveram a vida de apresentar a privacidade para as pessoas. Mandava fotografar casamento, convidava para o casamento, convidava primeiro beijo, segundo beijo, na ilha de não sei quem, fora. Então, tudo isso abria sempre a privacidade para os jornalistas. E daí, de repente, se separou, não quer mais. Eu fiquei ofendido porque foi noticiado meu divórcio. Ora, se a pessoa chamou todo mundo para ir ouvir, para ver o casamento, para ver a apresentação da pessoa, da igreja, tudo, como é que não quer que fale do divórcio, não é? Então, a esfera também de privacidade dessas pessoas é mais reduzida, dessas pessoas famosas ou dos políticos. Então, a gente precisa sempre analisar e analisar caso a caso. Eu trouxe aqui um caso para vocês, bem interessante, era de uma matéria que foi publicada pela Carta Capital, né? Eu tinha falado ali no começo que direito não é matemática. Então, como é difícil a gente estabelecer uma regra única para interpretar situações. A Carta Capital fez uma matéria, publicou, então, uma matéria sobre o que acontecia em quartéis e pessoas que muitas vezes eram torturadas em quartéis. E as tantas, ali na segunda esfera aqui que vocês estão vendo à direita, as tantas, para dar verossimilhança, como os jornalistas normalmente fazem, colocou ali alguns depoimentos das torturas que aquelas pessoas sofreram. E nesse caso, colocou ali o fulano de tal, deu um nome, foi torturado com choques nas partes íntimas. A matéria, claro, tinha a melhor boa intenção, era uma matéria importante para mostrar a tortura nos quartéis. E quando fez essa matéria, adivinhem quem que veio processar a Carta Capital. Você pode pensar, né, que tenha sido o torturador, o torturador que veio processar. Não, quem veio processar foi justamente a pessoa que sofreu a tortura. Porque ele disse o seguinte: olha, quando vocês fizeram a matéria, vocês puseram meu nome. E eu não queria que isso daí fosse. Eu fiquei as pessoas gozaram de mim porque eu levei choque em partes íntimas. E eu me senti péssimo. E processou a Carta Capital. Então, para vocês verem que é uma situação completamente inusitada. Nunca que o jornalista vai pensar que a própria vítima, que ele está denunciando aquela tortura, a própria vítima venha reclamar. Um outro exemplo que eu trouxe também para vocês é de uma boate em que o jornalista, acho que foi no Agora, o jornalista então tirou diversas fotografias, era no carnaval, então São Paulo tem festas para todos os gostos, então a pessoa estava se apresentando numa casa noturna e foi fotografada ali, em umas posições, enfim. E daí o jornal falou que, na defesa, o que o jornal disse? Olha, ela estava se apresentando publicamente, por que o jornal não pode divulgar o que aconteceu? Mas não, o Tribunal de Justiça entendeu que a casa noturna que depende de ingresso pago não é local público. O texto relacionado à fotografia sugere, no mínimo, um ambiente, olha só, não familiar. Então, esse é o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Foi o entendimento da primeira instância e depois o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão para jogar improcedente a ação, dizendo que não tinha danos morais porque era um local público. Mas vocês veem como há uma dúvida, há uma questão ali do que é local público, do que não é local público. Então, o clube, também a gente vai ver mais para frente, clube não é um local necessariamente chamado
público, como a gente podia entender. Uma questão que é muito importante, que eu também trouxe para vocês, é a questão do humor. É claro, o humor, para existir, ele precisa ser muitas vezes até ofensivo, né? Ele é ácido, sarcástico, pontual. E aqui eu peguei essa decisão da ministra Nancy Andrighi, uma ótima ministra do Superior Tribunal de Justiça, e justamente ela fala assim, que não cabe aos tribunais dizer se o humor praticado é popular, se é inteligente. Não interessa isso, porquanto a crítica artística não se destina ao exercício da atividade jurisdicional, ou seja, o juiz não deve se meter para dizer o que aquilo é humor ou não é humor, se aquilo ofende ou não ofende. E nós temos aqui um caso, que eu peguei, o caso do José Simão, que eu achei muito interessante, que o Zé Simão, ali numa das colunas dele, escreveu: aliás, casta é uma coisa que a Juliana Paes não é. Um cara já gritou: eu quero descascar a banana, hein? Bom, foi um caso muito ruim, que a Juliana Paes se sentiu extremamente ofendida por causa dessa frase aí, descascar a banana, o que acho, vamos dizer, no mínimo vulgar, que o Zé Simão escreveu na coluna, mas o Zé Simão é aquilo, né? A brincadeira o tempo inteiro, ele brinca. E a Juliana Paes entrou com o processo, então, e eu fui advogada do Zé Simão nesse caso, e daí eu telefonei para o Zé Simão e falei: Zé Simão, pelo amor de Deus, por que você foi escrever que queria descascar a banana? Né, uma situação muito delicada. E daí ele falou: não, Thaís, você tem que olhar, você não está vendo, você não conhece a novela que a Juliana Paes está atuando agora, a atual novela? Eu falei: não sei. Ele falou: olha lá a novela. E daí eu fui ver a novela, e na novela a Juliana Paes casava com uma bananeira. Então era um caso muito particular, porque foi toda a nossa defesa, foi com base nisso, de que a piada pronta era da novela, não era quem casa com uma bananeira eventualmente descasca a banana. Foi a nossa defesa nesse sentido, mas antes da gente apresentar a defesa, antes de tudo, o juiz proibiu que a Juliana, que o Zé Simão falasse da Juliana Paes. Então durante um período, teve essa censura, porque proibiu de falar de qualquer coisa. E nós recorremos, é claro, para mudar, então, essa decisão, e conseguimos, afinal, mudar a decisão. Mas é um caso típico de humor, em que é extremamente sutil o que pode ou não pode ser dito. Bom, por hoje é isso, a gente vai acabar aqui com essa parte de humor, e daí, na próxima aula, nós vamos falar do restante do conteúdo, tá bom? Obrigada.